Boa noite, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao culto, seja bem-vindo à ministração desta noite. Que o Espírito Santo esteja contigo na sua casa, faça do seu lar um encontro, faça do seu lar um lugar de adoração, faça do seu lar a igreja, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós iniciamos esse culto, ó Deus, pela Tua misericórdia. Se conosco mais uma vez nesta noite, ó Deus, e enche este lugar da Tua presença, enche os lares da Tua presença, Deus. Tudo que nós queremos para este momento é a Tua presença. Nada mais do que o Senhor falando, do que a Tua voz, em nome de Jesus. Aleluia. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a cruz, ela nos garante isso, ela nos garante remissão de pecados, ela nos garante o perdão que vem de Jesus, que vem do sangue de Jesus. E muitas vezes nós nos aprisionamos com as nossas questões, nós nos aprisionamos com o nosso passado, nós é que colocamos julgo sobre nós é que não conseguimos nos perdoar. E que em nome de Jesus, nessa noite, nós conseguimos nos perdoar e que Jesus nos perdoe sobre quaisquer coisas. Porque foi para isso que Ele foi na cruz, foi para isso que Ele foi naquele lugar, que Ele passou tudo aquilo. Então, que nenhuma condenação há sobre aqueles que andam no Espírito e não na carne, sobre aqueles que buscam agradar a Deus e não a si mesmo, sobre aqueles que priorizam fazer a vontade de Deus do que a vontade própria. Nenhuma condenação há, o nosso passado não pode nos condenar, as nossas atitudes antes de Jesus não pode mais nos aprisionar, porque em Cristo nós somos livres, em Cristo nós somos libertos. Sobre nós veio derramado o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Aleluia, Jesus. Que haja perdão nesta noite, Deus, que nossos corações sejam revestidos do Teu poder e que o Senhor nos perdoe e que nós mesmos consigamos nos perdoar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em Ti,
querido Senhor. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Que em nome de Jesus, nesta noite, Deus, haja remissão dos pecados, haja purificação pelo teu sangue, Deus, para aqueles corações que realmente se arrependem nesta noite, ó Deus. Que em nome de Jesus eles sejam visitados pelo teu poder, que eles sejam encontrados pelo teu poder, Jesus. Não há condenação sobre aqueles que andam no Espírito e não na carne, Deus. Nenhuma condenação há sobre aqueles que têm o sangue de Jesus. Não há passado que aprisiona, não há atitudes que aprisiona quando há um arrependimento genuíno, pois o Senhor é um Deus poderoso para perdoar. O Senhor é um Deus poderoso para libertar. O Senhor é um Deus poderoso para purificar, Deus. E nós cremos em Ti, Deus. Nós cremos em Ti. Aleluia, Jesus. Querido Senhor. Santo és Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor traga perdão. Todas as provas que eu já passei. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida conta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti,
querido Senhor. E quase parando sem força, ficou pra trás. Os tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida aberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Jesus. Para quem está em ti, querido Jesus. Aleluia. Que sobre mim, que sobre ti esteja o sangue de Jesus, e que nós possamos pegar essa promessa que nenhuma condenação há quando nós estamos em Cristo, quando o nosso coração está em Cristo, quando o nosso arrependimento é genuíno, o nosso passado não nos aprisiona, não há julgo sobre nós, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós consagramos a vida do teu pastor nesta noite, ó Pai. Que o teu Espírito Santo conduza este culto, Senhor, conforme a tua vontade, o teu querer. Em nome de Jesus, nós oramos a ti e te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus. Nós vamos receber o pastor Luiz Fernando dizendo glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Boa noite a todos, que a graça, a paz e o favor do Senhor esteja com a igreja nessa noite em nome de Jesus. Antes de mais nada, dar uma satisfação aos irmãos. O nosso pastor Pedro Paulo está debilitado fisicamente e ele pediu para que eu pudesse estar ministrando a palavra nessa noite porque ele não tinha condições. Então eu quero pedir aos irmãos que orem pela vida dele, orem pela saúde física dele mesmo. Nós sabemos que nós temos que fazer a nossa parte aqui na terra, nós procuramos os médicos, nós tomamos remédios, mas todo poder, toda honra, toda glória, todo controle está nas mãos do Senhor. Então que nós possamos orar em favor da vida dele, para que o Senhor o visite, para que o médico dos médicos, aquele que sara, aquele que cura, aquele que cuida, possa encontrar, levar o bálsamo para ele, para que ele possa prontamente estar aí sarado, curado, para ministrar a palavra do Senhor, para estar conosco, liberando a palavra do céu para nossas vidas. Amém? Vamos orar e aproveitar e interceder pela vida dele, pela palavra dessa noite em nome de Jesus. Se você puder, onde você estiver, feche seus olhos para a glória do Senhor. Pai, nós bendizemos e louvamos o seu nome. Em nome de Jesus, te agradecemos mais uma oportunidade de estar em tua presença, de, Pai, ouvir a tua palavra, de entoar louvores a ti, de estar diante de ti. Meu Deus, aproveitando a oportunidade, nós queremos interceder e entregar a vida do pastor Pedro Paulo em tuas mãos, meu Deus. Nós sabemos que aqueles que são marcados, nós sabemos que aqueles que estão do Senhor, nós sabemos que aqueles que o Senhor escolheu, meu Deus, enquanto o Senhor não cumprir a tua boa obra, meu Deus, nenhum mal pode o acometer, nenhum mal pode o alcançar. Então, em nome de Jesus, nós pedimos, o Senhor que é o médico dos médicos, o Senhor que tem o bálsamo, o Senhor que tem a cura, o Senhor que tem o refrigério,
Que o Senhor possa visitá-lo agora, meu Deus. Trazer, meu Deus, alívio para o seu corpo, alívio, meu Deus, para o seu físico. Que o Senhor possa, meu Deus, enviar o ar, enviar o descanso, enviar o renovo, enviar o fôlego de vida para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que nenhum mal vai chegar naquela casa, nenhum mal vai chegar naquela vida, meu Deus, porque aquela família, porque aquele pastor, porque aquele homem pertencem a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Então, como igreja, nessa hora, nós intercedemos e clamamos, meu Deus, pela vida dele. Em nome de Jesus Cristo, que seja mais um testemunho das maravilhas do Senhor. Que seja mais um testemunho de que o Senhor cura, de que o Senhor sara, de que o Senhor continua operando os teus milagres. Por isso, meu Deus, nessa noite nós intercedemos pela vida do teu servo. Visite ele, meu Deus, para a glória do teu nome. E que ele sinta-se renovado, fortalecido, sarado pelo poder que há no nome do seu nome. Em teu nome nós oramos, entregando a vida dele, a palavra dessa noite em tuas mãos. Que o Senhor cumpra o teu querer, que o Senhor cumpra a tua vontade. Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Agora vamos à palavra do Senhor. Hoje vai ser uma palavra mais branda, né? Porque sábado vocês estão acostumados a tomar umas chicotadas do nosso pastor Pedro Paulo, aquela palavra mais fortinha, né? Mas Deus é que sabe de todas as coisas. A gente fica meio desesperado porque a gente prepara para o nosso dia, né? Para sexta-feira, e vem durante a semana, meditando, lendo, e quando é no dia, o negócio fica apertado, fica estreito. E essa madrugada a Anali não dormiu nada. Eu falei assim, sábado não tem nada para fazer, a casa está arrumadinha, eu vou tirar um cochilinho de tarde. Aí de repente tem que preparar a palavra, tem que meditar, tem que orar, tem que ficar ligado. Mas essa é a vontade do Senhor para nossas vidas. Uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, quando o Senhor chama, nós temos que estar sempre prontos. Uma professora nossa de TQ disse, nós temos que estar sempre prontos para fazer aquilo pelo qual o Senhor nos escolheu. Então quero dizer que apesar das circunstâncias, é um prazer estar aqui ministrando a palavra do Senhor, falando aquilo que o Senhor tem aos nossos corações. Amém? Diante de todas essas coisas, de tudo que nós temos passado, diante dessa dificuldade do culto presencial, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos essa noite em nome de Jesus. Nós não temos mais aquele culto presencial, nós não temos mais aquele contato com as pessoas, não sabemos por quanto tempo continuará assim, por quanto tempo isso será prorrogado, mas todas as vezes que você senta na live, seja no seu sofá, no celular, na televisão, por qual meio você vê, qual é a expectativa gerada no seu coração? Qual é a expectativa que gera ao saber, hoje é um sábado à noite, eu vou sentar para ver o culto? Na sexta-feira eu vou sentar mesmo cansado, mesmo tendo que trabalhar a semana inteira cansado. Qual é a sua expectativa para o culto? Eu te pergunto nessa noite, qual é a sua expectativa para este culto de sábado? Parece uma pergunta simples, mas sabe o que mais me chama a atenção diante disso tudo? Muitas pessoas não sabem respondê-la, não conseguem encontrar uma resposta para uma pergunta simples, por não saber o que esperam do Senhor. Por estar tão acostumados com o culto, por estar vivendo tanto no automático, porque é apenas mais um culto, porque é apenas mais uma live, porque é apenas mais um ritual. Porque eu tenho que sentar aqui porque a minha família toda está vendo, senão fica ruim para mim. Porque eu sou esposa do pastor, então eu tenho que ver, senão o negócio fica pegado. Não, porque eu vim visitar a Marlene, ela me pegou aqui de jeito e eu vou ter que ver a live. Qual é a expectativa gerada no nosso coração para o culto? Talvez sua resposta seja, Lu, eu deixo o Senhor me surpreender. Eu entro lá e falo, Senhor, eis aqui o teu servo, surpreenda o seu servo, amém. Deus é um Deus que nos surpreende, sim, mas até mesmo para Deus nos surpreender, tem que existir uma expectativa em nossos corações. Querido, Deus não vai surpreender ninguém, Deus não vai simplesmente mover os céus e a terra para aqueles que entraram despercebidos, sem nada com nada, sem uma querência, por assim dizer, porque até mesmo aqueles que entram sem uma expectativa
primária, de não, eu sou cristão, não, eu vou lá porque eu conheço a Deus, eu quero um milagre, mas que entende que pode receber alguma coisa do Senhor, que cria uma expectativa, mesmo que pequena, Deus atende. Então, querido, nós precisamos entrar nessa noite com o intuito, com a intenção nos nossos corações de dizer: eu tenho uma expectativa com o Senhor nessa noite. Eu tenho uma expectativa com Deus essa noite. E eu tenho uma expectativa quanto ao culto do Senhor nessa noite. Então, a pergunta e o tema da ministração dessa noite é expectativas. Nós precisamos, querido, muito viver essa verdade. Nós precisamos muito criar expectativas, não quanto a mim, não quanto a pastores, não quanto a ministros de louvores, mas quanto ao que Deus pode fazer, mas quanto à presença do Senhor, mas quanto à presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. E por que a gente está batendo tanto nessa tecla? Por que isso é tão importante? Por que nós precisamos parar num sábado à noite para ouvir falar sobre expectativa? É porque, irmãos, é necessário. A gente tem perdido um pouco da visão espiritual de como as coisas estão acontecendo. E sem perceber, a igreja tem caído nas armadilhas do inferno, de Satanás, porque ele tem usado cada dia mais de armadilhas e de estratégias sutis que tem tirado as pessoas da presença de Deus. E sabe qual é uma das maiores estratégias do inferno para o nosso tempo, para os nossos dias, para esses dias de live, de culto presencial e volta para live, de pandemia? Tirar a expectativa da igreja, tirar a expectativa dos cristãos, tirar a expectativa do culto, tirar a expectativa dos louvores, tirar a expectativa da palavra, tirar a expectativa da presença de Deus, tirar a expectativa de estar no culto, recebendo sutilmente, de forma muito estratégica. O diabo tem tirado a expectativa do cristão, tem tirado a expectativa da igreja. Mas, Lu, como que ele consegue fazer isso? Como ele consegue tirar a expectativa do povo de Deus? Como ele consegue tirar a expectativa que nós temos de nos preparar para ir ao culto, nos preparar para ir na presença do Senhor, nos distraindo? Simplesmente ele usa de estratégias e começa a nos distrair, tirar o nosso foco, tirar a nossa atenção, e realmente nós deixamos de prestar atenção e de viver o que realmente importa. Irmãos, eu tive aulas presenciais e online no ITQ, e nós sabemos que não é a mesma coisa. Nós sabemos que o nível de atenção, o nível de concentração para uma tela de celular, de computador ou de uma televisão é totalmente diferente. Mas, queridos, não se trata apenas de um vídeo, não se trata apenas de algo que está passando. É Deus falando, é a presença de Deus sendo ministrada, é a vontade de Deus sendo falada, é Deus preparando algo para mim e para você. Mas por causa dessa mudança, por causa dessa situação, sem perceber, a nossa expectativa quanto a Deus, quanto ao culto, está se esvaindo. A nossa expectativa quanto a Deus, quanto àquilo que Ele pode fazer, quanto àquilo que Ele é, está indo embora. E sem perceber, nós estamos sentando na live dia após dia e não estamos recebendo nada, porque não há expectativa quanto ao culto. Porque achamos que um celular é diferente, porque não tem alguém pôr na mão na nossa cabeça é diferente, porque não tem aquele ambiente do culto é diferente, mas eu creio num Deus onipotente, onipresente, onisciente, que sabe todas as coisas, que move céus e terra para te abençoar, para te alcançar, para falar contigo, seja por uma live, seja por uma carta, seja por uma mensagem. Se a vontade de Deus for te alcançar, Ele te alcança. Mas precisamos começar a ir diante da presença do Senhor com expectativa. Deus, eu estou aqui. Senhor, eu quero a Tua presença. Senhor, eu anseio por Ti. Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu preciso do Senhor. Irmãos, nós precisamos, porque enquanto não houver essa expectativa em nossos corações, nós não receberemos nada do Senhor. Os meus pais estão aí de prova. Irmãos, por muitos e muitos anos eu fui para a igreja sem expectativa. Eu fazia parte da igreja, comecei na igreja da Tia Marli,
E eu agradeço a Deus muito pela vida dela, por aquela igreja. Mas eu era novo, eu não tinha conhecimento, eu ia muitas vezes forçado e não havia expectativa no meu coração. Nossa, eu vou acordar de manhã, eu vou para a igreja. Meu Deus, que bênção, eu vou para a presença do Senhor. Não havia. Mas quando isso mudou, mas quando eu entendi quem Ele era, mas quando eu entendi a importância daquele ambiente, mas quando eu entendi a importância do Senhor que eu servia, a expectativa que gerava no meu coração é: eu preciso estar mais diante do Senhor, eu preciso estar mais diante de Deus, eu preciso estar mais neste lugar, neste ambiente. E eu não estou dizendo apenas do templo de 4 paredes, mas da presença de Deus. Eu fico imaginando Moisés, eu fico imaginando o anseio do coração dele, dizendo: eu preciso ir naquela tenda, eu preciso ir lá naquela cabana, eu preciso estar lá naquele contato diário com o Senhor, eu preciso. Qual é a nossa expectativa? Qual é o nosso anseio? O que nos move é estar aqui 1 hora e meia, ouvindo a palavra, ouvindo os louvores. Qual é a nossa expectativa? Irmãos, precisamos resgatar isso urgentemente. Precisamos resgatar essa expectativa o mais rápido possível. E eu deixo um recado e uma pergunta aqui para alguns grupos específicos. Pastores e pregadores, ministros de louvor, diáconos, ministério de dança, grupo de homens, grupo de mulheres. Como anda a expectativa? Lu, por que você perguntou para esse grupo específico? Porque já não há culto mais presencial, já não há mais ensaios, já não há mais encontros presenciais, já não há mais aquele ambiente. Agora é nós e Deus, agora é nós e o nosso quarto e Deus, agora é o secreto. Como anda a expectativa? Como anda? Irmãos, porque na minha concepção, eu não sou dançarino, longe de mim, até vergonha falar um negócio desse. Mas se eu faço parte de algo, eu não posso simplesmente deixar o meu ministério de lado porque não está tendo culto presencial. Dance na presença do Senhor, apresente algo novo para Deus, só você e Ele. Apresente uma dança nova para o Senhor, somente você e Ele. Diga: Senhor, há uma expectativa de eu apresentar algo novo para o Senhor, e eu não preciso que as pessoas estejam me vendo. Eu não preciso que haja um congresso. Eu não preciso que a Thalita e a Natália me ensaiem. Eu quero dançar para Ti. Não precisa responder. Mas quantos do Ministério de Dança têm feito isso? Mas quantas? Eu estou dizendo no feminino porque o nosso Ministério de Dança são basicamente por mulheres jovens. Quantas apresentaram uma dança para o Senhor nesse tempo de pandemia? Agora eu te pergunto, se nós pregadores e pastores parássemos, se nós, pregadores e pastores, parássemos de ler a Bíblia, parássemos de orar, parássemos de jejuar, parássemos de dar atenção, parássemos de ouvir as pessoas, a gente tem que tratar melhor no nosso ministério. A gente tem que tratar melhor aquilo que Deus deu para nós. A gente tem que tratar melhor aquilo que Deus colocou na nossa mão. Muitas pessoas pegaram o seu ministério dizendo: infelizmente a igreja fechou, infelizmente estamos em tempo de pandemia, deixa eu guardar o meu talento, deixa eu enterrar aquilo que Deus me deu, deixa eu enterrar o meu ministério. Quando a igreja voltar, aí a gente resolve. Quando a gente voltar, aí eu ensaio novamente, aí eu oro novamente, aí eu jejuo novamente, aí eu ensaio novamente, aí eu danço novamente. Deus está chamando a tua igreja. Onde está a expectativa? Onde estão os espontâneos? Onde estão? Grupo de homens, grupo de mulheres, não esperem voltar ao presencial. Preparem-se individualmente para ministrar publicamente. Ninguém, ouça bem isso, ninguém é honrado publicamente se não estiver constantemente na presença do Senhor. Você pode pegar o microfone, você pode ter o maior grupo que for, você pode estar no congresso, você pode ter uma igreja abençoada. Deus não vai te abençoar enquanto você não estiver com Ele no secreto. Irmãos, isso é muito sério.
A igreja vai voltar, as coisas vão se acertar, e como a igreja vai ser abençoada se nesse tempo todo não há expectativa no nosso coração, não pela volta da igreja simplesmente presencial, não simplesmente pela volta do culto, não simplesmente porque nós vamos ter um microfone na mão e uma igreja para ministrar, não, a expectativa da presença do Senhor, a expectativa de que Ele pode dar mais, a expectativa de que Ele tem mais para nós. Se não nos prepararmos nesse tempo, não teremos nada para passar para as pessoas. Ministros de louvor, se preparem. Ministros de louvor, unge. Ministros de louvor, leiam a palavra. Ministros de louvor, ouçam canções. Músicos, toquem, preparem-se, porque quando voltar, Deus conta contigo. Tem que haver expectativa. A nossa expectativa não tem que ser no culto presencial. A nossa expectativa não tem que ser na igreja cheia. A nossa expectativa não tem que ser no púlpito. A nossa expectativa é ante a presença de Deus. Porque infelizmente, devido ao Covid, dentre outras coisas, nós não podemos dar oportunidade para todas as pessoas. Não podemos simplesmente colocar o grupo de mulheres, de homens aqui todas as vezes fazendo louvor, por causa de aglomeração, dentre outras coisas. Mas por causa disso, vamos deixar de ter expectativa e nos preparar. Diáconos, como está o preparo? Como está? Diáconos, como está o preparo? Não é só servir água, não é só dar recado, não é só ficar na porta. Deus quer levantar pessoas como Estevão, espírito excelente, dizendo: Senhor, o Senhor me chamou para entregar a cesta básica, mas eu não me contento com isso. Senhor, existe algo dentro de mim que pode gerar mais, então eu preciso de mais. Existe uma expectativa diante de mim. Irmãos, ele foi chamado para servir cesta básica, para atender as necessidades das viúvas, mas na sua morte ele viveu algo que ninguém viveu. As pessoas estavam vendo a pedra. Ele estava vendo o Filho do Homem de pé do lado da presença do Todo-Poderoso. Ninguém viveu isso, ninguém experimentou isso, porque no coração de Estevão gerava uma expectativa. Eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu não me contento com pouco, eu não me contento apenas com isso, eu quero mais. Será que, enquanto a igreja estiver fechada, os diáconos ficam avulsos, zero ministério? Pregadores, pastores, ministros de louvor, diáconos, ministério de dança, como anda a expectativa? Na sua casa, muitas vezes, não tem quem ungir. Na sua casa, na ceia, não tem como sair rodando pela igreja, pôr a mão na cabeça de todo mundo. E aí a expectativa vai embora? Como anda a expectativa com relação às coisas do Senhor? Porque, irmãos, nós temos um grande problema. Quando a gente vai colocar na balança as expectativas com relação às coisas de Deus e a expectativa com relação às nossas coisas, infelizmente, a balança sempre pesa mais para o que nos interessa. Quando nós vamos olhar a expectativa quanto às coisas de Deus, quanto ao nosso ministério, quanto à igreja, quanto a orar, quanto a nos preparar, quanto a ensaiar, quanto a ler a Bíblia, dentre outras coisas, a expectativa quanto àquilo que nós almejamos para essa terra é maior. A Lindemar e o Russão casaram recentemente e tiveram a bênção do Senhor. A Giandra preparou-se e casou no cartório, dentre outras pessoas. Irmãos, a expectativa é altíssima. Como vai ser? E ensaia daqui, e fachada ali, e olha a flor daqui, e olha tapete não sei da onde, e contrata fotógrafo, e toda aquela expectativa. Quantas pessoas nós vamos chamar, quantos convidados, e aquilo outro, e não sei o que, e o marido não faz nada, e a mulher faz tudo, e o cara mal escolhe a roupa dele. Irmãos, a função do homem no casamento é só falar assim. Só assim. E tem uns ainda que faz gracinha de falar não. A única função dele é falar assim e ele ainda consegue fazer o negócio errado.
Então se gera muita expectativa. O meu casamento, como é que vai ser minha casa, como é que vai ser daqui para frente, aquisições materiais. Nossa, meu Deus, estou chegando perto de comprar meu carro, estou chegando perto de comprar minha casa. Meu Deus, eu vou receber um dinheiro extra. Ah, eu vou aposentar. Ah, eu vou isso. A nossa expectativa fica alta. Eu me lembro de quando a Annalise estava prestes a nascer. Um dia antes, irmãos, eu e a Lidiane, a gente não conseguiu dormir. Não conseguiu. A gente estava cansado, a gente estava esgotado, a gente preparou muita coisa, mas a expectativa e o anseio era tão grande que nós não conseguimos dormir porque era algo muito importante para nós. O nascimento da nossa filha, que a gente tanto planejou, que a gente tanto amou, que Deus falou que ia fazer, para a gente foi um marco, foi um dia tão importante. Então a gente não conseguiu dormir, mas pare e pensa comigo. Será que um casamento, será que filhos, será que aquisições materiais são mais importantes do que a presença de Deus? São mais importantes do que as coisas de Deus? Será que a nossa expectativa sempre será mais alta com relação às nossas coisas do que com relação às coisas de Deus? Será que vamos tratar as coisas naturais? Será que vamos tratar as coisas deste mundo sempre como prioridade? Porque o seu relacionamento pode dar errado, infelizmente. Porque o seu casamento pode acabar, infelizmente. Aquisições materiais, carro quebram, estragam, coisas se vão. Mas a presença de Deus, mas o Deus que nós servimos, não há negociação. Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele é infindável, Ele é aquele que era, que é e que sempre será Deus. Como está a nossa expectativa? Será que estamos ainda dizendo, Senhor, falta mais um pouquinho para minha expectativa ser alta com relação ao Senhor, deixa eu só acertar minha vida? Ou será que estamos vivendo aquela verdade, buscamos primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas, essas demais coisas serão acrescentadas? Eu sei, irmãos, que em certos momentos é muito difícil manter a expectativa alta. Não vou enganar. Quando tudo está bem na nossa vida, a expectativa fica altíssima. Nossa, está tudo bem, Deus está comigo, o meu ministério está fluindo. Nós que somos pregadores e pregamos mais constantemente, sabemos, irmãos, não tem nada pior do que você se preparar e pregar e aquela palavra não fluir. Dá vontade de sentar na caverna, dá vontade de você chorar, dá vontade de você se esconder, dá vontade de você falar, não vou pregar nunca mais na minha vida. Meu Deus, que palavra é essa? Jesus não é comigo. O que eu estou inventando moda de pregar? Dentre outras coisas que a gente fala. Tem momentos que a nossa expectativa não fica muito alta, principalmente quando as coisas não dão certo. A gente vai olhar para a palavra de Deus e vai ver que em certos momentos a expectativa das pessoas não estavam alta. E elas tinham motivos. Imagina Marta e Maria vendo Jesus chegar. O seu irmão morto há alguns dias. Não tinha como, de forma natural, ter expectativa em Jesus. Como, me explica, de forma natural, elas iriam ver Jesus chegando atrasado, de forma natural, ao olho humano, e elas falaram, ai, que bom que você chegou, ai, fica à vontade, ai, graças a Deus que você chegou. Não! A expectativa natural deles chegou tarde, porque você não veio antes, você era o nosso amigo, o meu irmão morreu, porque você não veio antes. A nossa expectativa não tende a baixar quanto a Cristo, quando as coisas vão mal na nossa vida. A gente não começa a questionar, mas Senhor, por que o Senhor não agiu? Mas Senhor, por que o Senhor não fez? Mas Senhor, por que o Senhor não atendeu a minha oração? Mas Senhor, por que o Senhor não moveu nessa hora? A expectativa de Marta e de Maria eram praticamente zero. Mas irmãos, nós temos que entender que em qualquer circunstância, em qualquer ambiente, em qualquer atmosfera, Cristo é poderoso. A nossa expectativa tem que estar sempre alta quando Jesus está no ambiente. A nossa expectativa tem que estar sempre alta quando Jesus está no local. A nossa expectativa está sempre alta quando Jesus está na casa.
Quando Jesus chega na casa de Jairo, as pessoas estão chorando, as pessoas estão caçoando, as pessoas estão dizendo: por que você trouxe ele aqui? Não tem mais jeito. E ele tira aquelas pessoas que não tinham expectativa nele. E ele tira aqueles que não conseguiam enxergar quem ele era. E deixou apenas aqueles que entendiam e tinham expectativa que ele era poderoso para viver o milagre. Irmãos, eu não sei o quanto você crê nessa palavra, mas à medida que você tem expectativa quanto à presença do Senhor, você vive o milagre. Você vive o sobrenatural. Você vive a presença de Deus na sua casa. Você vive a presença de Deus no seu lar. Você vive a presença de Deus na sua vida. Porque Zaqueu, ele teve uma expectativa, talvez pequena, mas ele teve uma expectativa. Eu preciso ver quem é esse Jesus. Eu preciso ver de perto quem é esse Jesus. Eu vou vencer uma barreira. Eu vou vencer um impedimento. Eu vou vencer uma dificuldade. Mas eu preciso ver quem é esse Jesus. E sabe o que ele teve? Diferente da multidão? Zaqueu, eu vou entrar na sua casa. Mais do que isso, Zaqueu, eu vou entrar no seu coração. Mais do que isso, Zaqueu, eu vou mudar a sua vida. Mais do que isso, Zaqueu, eu vou entrar na sua casa. Irmãos, tem expectativa quanto à presença do Senhor, tem expectativa quanto à presença do Pai, tem expectativa quando Jesus chega, porque Ele faz milagre, porque Ele visita, porque Ele transforma, porque Ele muda o ambiente. Zaqueu podia muito bem falar: eu tenho dificuldade, eu sou pequeno, não tem como chegar, não tem como me aproximar, as dificuldades são muito grandes, a multidão está cercando Jesus, as pessoas não gostam de mim, certamente eu serei escorraçado, eu serei espancado, eu serei expulso deste lugar. Mas ele encontrou expectativa, ele encontrou um motivo, ele encontrou um anseio, e por causa disso, ele viveu algo que ninguém viveu. Te pergunto mais uma vez: como está a expectativa aí? Está difícil, né, irmãos? Porque vemos entes queridos doentes, porque vemos o desemprego, porque vemos a fome, porque vemos tantas coisas. E isso tira a nossa expectativa. Mas você tem que tirar e perder a sua expectativa com relação ao governo, com relação à política, com relação a tantas coisas. Mas nunca perca a expectativa quanto a Cristo. Nunca perca a expectativa quanto ao Senhor. Nunca perca a expectativa quanto àquilo que Cristo é, que nos posicionemos de forma a ansiar, de forma a ter expectativa quanto a quem Ele é e o que Ele pode fazer. Sabe o que Deus espera de mim, de você? O que Jacó fez, dizendo: Senhor, eu sou muitas coisas, eu não sou um homem muito honesto, eu enganei meus irmãos, meu irmão, eu enganei outras pessoas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu estou diante da Tua presença, eu estou diante do anjo, eu sei o que o Senhor pode fazer, e eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Aí a gente ora um dia, a gente jejua 2 dias e deixa para lá, porque acha que Deus não vai fazer, porque acha que a situação é difícil demais, porque a nossa expectativa está baixa demais. Querido, quando estamos na presença do Senhor, quando entendemos quem Ele é, a nossa expectativa está sempre alta. Jacó, diante do anjo, diz: você pode ser poderoso, você pode ser um anjo, mas eu não saio daqui enquanto você não me abençoar. Irmãos, eu não sei se você já entrou nessa peleja, mas é cansativo, mas é doloroso, mas é penoso, mas no final vale a pena. Lute pela sua bênção, lute pela sua casa, lute pelo seu ministério, lute pela sua vida, lute pela sua salvação, crie expectativa ante ao que Deus tem para você. Jacó não desistiu, Jacó não largou o anjo, Jacó não parou de pelejar enquanto ele alcançou aquilo que Deus tinha para a sua vida. Irmãos, Deus tem coisa grande para mim e para você. Você recebe isso sobre a sua vida? Deus tem coisas grandes para mim e para você. Jacó foi abençoado de forma tremenda, a ponto de Deus dizer: eu preciso te mudar.
eu preciso te transformar. Mais do que um nome, eu vou te dar nações, eu vou te dar filhos, eu vou gerar coisas grandes em cima de você, porque você lutou, porque você pelejou, porque você persistiu, porque você reconheceu, porque você criou expectativa em mim. Deus quer gerar algo em você, Deus quer gerar algo através da sua vida, mas é necessário expectativa ante a presença do Senhor. É necessário expectativa ante aquilo que Ele pode fazer. Mas nós achamos que somos pequenos demais, nós achamos que somos insignificantes demais, mas nós achamos que não tem jeito, a nossa expectativa está muito baixa. Olha que interessante, Elias estava grudadinho em Eliseu. Eliseu falou: Elias, eu preciso ir embora. Elias falou: beleza, mas eu não vou sair de perto de você. Elias, eu vou ali rapidinho, já volto. Não vou sair de perto de você. Elias, o que você quer para me deixar em paz? Eu quero que você tenha de forma dobrada. Irmãos, é muita expectativa com relação às coisas de Deus. Elias simplesmente virou para Eliseu, virou para Deus e diz: olha, já que é para abraçar o ministério, já que é para abraçar esse chamado, já que é para cumprir, eu quero 2 vezes o que ele tinha. Eu quero mais. A minha expectativa quanto ao Senhor é muito mais. Eu vi milagres que Eliseu fez. Eu vi o que o Senhor pode fazer na vida de um homem. Mas isso não é o suficiente para mim, porque a minha expectativa com relação a Deus é muito grande. Eu quero mais. Irmão, se você está satisfeito com o que Deus fez na sua vida, não pare aí, porque Deus tem muito mais. Gere mais expectativa, tenha mais anseio, tenha mais esperança quanto à presença de Deus, porque Ele tem mais. A gente brinca às vezes com o pastor que ele é um homem de fé, muita fé, porque ele vê um templo que ninguém está vendo ainda, irmãos. Ele já vê um templo todo pronto, com a placa, com as luzes, com as cadeiras, com a salinha. Todo mundo está vendo só o galpão. E ele já está vendo tudo pronto e não sei o quê. E ele está vendo, é porque ele cria expectativa em Deus. Porque ele cria expectativa no Senhor. O povo às vezes tem que dar uma segurada e falar: pastor, vamos ver aqui direitinho o que dá para fazer e tal. Mas a expectativa com relação às coisas de Deus dele é sempre alta. Aí você pergunta: Lu, por que o filho dele foi curado? Mas por que ele foi curado? Mas por que o pastor está guardando testemunho? Mas por que a Marlene aposentou? Mas por que fulano fez isso? Mas por que fulano recebeu não sei o quê? Mas por que ciclano viveu isso? A expectativa está sempre alta. A expectativa com relação ao que Deus pode fazer está sempre alta. A expectativa com relação ao que Deus pode derramar sempre alta. A mãe ministrou e pregou e deu o seu testemunho. Não é fácil, irmãos. Deus te dá uma visão, Deus te dá uma promessa quando você não tem condições de cumprir a promessa. Mas a expectativa dela com relação à promessa nunca, entenda isso, nunca abaixou. Ela sempre se apegou àquela promessa: e eu e a minha casa seremos prósperos. Aí meu pai quase faleceu, aí ela teve que sair do emprego, aí eu fiquei desempregado, e ela nunca deixou de crer na promessa: eu e a minha casa seremos prósperos. Adivinha o que está acontecendo? Adivinha o que Deus está fazendo todos os dias? Eu estou dizendo isso que está fazendo porque Ele tem mais. E se você tem a expectativa alta quanto à presença de Deus, Ele tem muito para fazer na sua vida, Ele tem muito para fazer na sua família, Ele tem muito para fazer em você. Apenas mantenha a sua expectativa alta. Irmão, já parou para pensar? A expectativa de Moisés estava tão alta que ele falou: Senhor, eu tenho um pedido, eu quero te ver. Olha a ideia desse homem: eu quero te ver. Olha o tanto de expectativa, olha o tanto de anseio, olha o tanto que ele desejava e esperava do Senhor, que ele fez um pedido: eu não quero ser rico, eu não quero ter um palácio, eu não quero ter os maiores bens, eu quero te ver. Essa expectativa que o Senhor anseia aos nossos corações. Nós sabemos que não podemos ver o Senhor devido ao seu poder e à nossa capacidade, mas nós precisamos clamar por mais, nós precisamos ansiar por mais, nós precisamos pedir por mais, dizendo: Senhor, eu quero te ver, Senhor, eu quero te tocar, Senhor, eu quero te sentir, Senhor, eu quero desfrutar, Senhor, eu quero mais de ti. Irmãos, eu já passei por várias experiências com o Senhor, principalmente em acampamentos. O pessoal sempre me zoou que teve um acampamento que eu parecia o Batman. Eu corria para um lado e para o outro com a capa nas costas,
Sabe o que é interessante, irmãos? Depois eu fui parar para analisar. Eu estava correndo em volta da piscina de olho fechado. Nossa, em tempo de acabar com o acampamento de todo mundo. Eu não lembro se era o pastor que estava orando, alguém estava orando, e eu correndo em volta da piscina de olho fechado, igual o Batman. O pessoal, meu Deus, o Lu vai voar. Gente, alguém vai lá, o diácono, olha o Lu que ele vai voar. E eu correndo em volta da piscina. A minha expectativa era muito alta. E sabe o que é interessante? Por muitos acampamentos, congressos e até mesmo uma comunhão com Deus no secreto, eu criei muita expectativa com algumas situações de orações específicas, de coisas espirituais, ministeriais. E em primeiro momento eu fiquei um pouco frustrado porque Deus não atendeu a minha oração. Mas depois eu fiquei mais que agraciado, porque quando Deus fez, Ele fez muito mais do que eu pedi. Ele fez muito mais do que eu esperei. Ele fez muito mais do que eu imaginei. Sabe qual é o problema da nossa expectativa? É que ela fica baixa porque Deus não atende aquilo que nós pedimos, mas Ele faz muito mais do que esperávamos, muito mais do que pedimos, muito mais do que ansiávamos. Filho, a nossa função é ir diante do Senhor. Senhor, faça isso. Senhor, me batiza com o Teu Espírito. Senhor, abençoa meu ministério. Senhor, abençoa a minha casa. E aparentemente os nossos olhos não vão ver aquilo que nós pedimos. Mas Deus vai fazer muito mais. Mas Deus vai operar muitos mais. As experiências, todas as experiências que eu pedi para o Senhor, eu recebi muito mais do que eu pedi. Porque como o nosso querido pastor Pedro Paulo diz, Deus não é gente. Deus não é gente. A função, o desejo do Senhor, dos céus, não é atender a nossas orações, e sim abençoar e gerar aquilo que nós precisamos. O nosso dever, a nossa função é entrar com expectativa diante do Senhor. Entrar com expectativa diante daquilo que Deus tem para a nossa vida. Pare e pense aí quantas coisas você já pediu para Deus. Quantas orações que você já entregou para o Senhor e Ele não te deu. Seus olhos não viram. Você só enxergou o não de Deus. Mas o que a gente não vê e o que a gente não entende é que Deus fez algo maior, Deus fez algo diferente e Deus fez algo infinitamente melhor. Ontem eu estava vendo o filme da Mulher Maravilha, em 1984. Nossa, Lu, você viu o filme de herói? De vez em quando a gente dá uma descontraída também, tá, irmãos? A gente não é só... a gente não tem só óleo no nosso corpo, a gente também tem uns momentos de diversão, família. E uma coisa me chamou muita atenção, que mesmo no momento de diversão a gente fica doido para Deus falar conosco. Fica doido para Deus dar uma ministrada, liberar uma palavra. E um detalhe no filme, já dando um spoiler para quem não viu, só lamento. Num certo momento do filme, as pessoas tinham o direito de ter os seus pedidos e desejos atendidos, qualquer desejo que fosse. E sabe o que me chamou a atenção? Todas as pessoas tiveram os seus desejos atendidos. E sabe o que se gerou? Um caos mundial. Porque parece que nós sabemos o que queremos, mas nós não sabemos. Por isso, a nossa expectativa não tem que ser: Senhor, atenda a minha oração, Senhor, atenda o desejo do meu coração, Senhor, atenda aquilo que eu preciso, Senhor, eu quero isso. Não, Senhor, a minha expectativa é que a sua vontade se cumpra na minha vida. Senhor, a minha expectativa é que os céus olhem para mim e cumpram o desejo dos céus em mim. Senhor, a minha expectativa é que o Senhor olhe para esse servo fiel e cumpra a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Os discípulos, os apóstolos, tiveram que ter uma expectativa muito alta em Cristo, porque Ele disse: olha, eu estou indo embora, mas fiquem em Jerusalém, para que sejam revestidos de poder, para que sejam revestidos de autoridade, para que sobre vós seja derramado o Espírito Santo. Eles não sabiam quando seria, eles não sabiam que hora seria, mas todos os dias eles tinham que acordar com a expectativa: pode ser hoje, pode ser agora, vai ser hoje, vai ser agora. E a palavra de Deus diz que eles constantemente estavam em comunhão, oração e jejum. Criar expectativas em Deus, querido, não é simplesmente sentar e esperar Ele agir.
é mover, é orar, é clamar, é jejuar, é meditar, é dizer: Senhor, eu creio na tua promessa, eu estou aqui com expectativa alta, eu acordo todos os dias pensando que é hoje, mas eu faço a minha parte. Eles podiam muito bem sentar e falar assim: vamos ver se vai ser hoje aí, né? Não sei o que vai ser. Ele falou que eles têm que ficar aqui em Jerusalém, foi embora, deixou a gente aí. Vamos ficar aqui, trocar uma ideia. Ô apóstolo, vai lá comprar um pão pra gente. Vamos dar uma volta na feira ali, ver o que tá rolando. Eles criaram uma expectativa ante aquilo que o mestre tinha prometido para eles. Querido, acorde todos os dias da sua vida com a expectativa da promessa que Deus tem para você. Acorde todos os dias com a expectativa no máximo, dizendo: Senhor, eu creio que pode ser hoje que o Senhor vai mudar o meu quadro. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha família. Eu creio que é hoje, meu Deus, que o Senhor pode libertar a minha casa. Eu creio que é hoje, meu Deus, que o Senhor pode fazer. Acorde todos os dias com a expectativa no alto. Porque quando ele menos esperava, o Senhor derramou o seu Espírito sobre aquela casa, o Senhor derramou o seu Espírito sobre aquele ambiente, o Senhor derramou o seu Espírito sobre aquele local. E quem estava ali, com expectativa alta, quem estava ali, naquele ambiente, quem estava ali preparado, recebeu. Quem estava do lado de fora, não entendeu, não compreendeu, caçoou, não ficou perplexo, ficou tentando examinar, mas só recebe quem está dentro, só recebe quem está com expectativa alta, só recebe quem está na casa, só recebe quem todos os dias anseia pela presença. E mais do que as bênçãos naturais, mais do que uma cura, mais do que a nossa família sendo salva, existe algo que temos que gerar expectativa todos os dias, é que Ele está voltando, é que o Rei voltará, é que Jesus buscará a tua igreja. Então todos os dias nossa expectativa tem que ser: hoje eu vou com o Senhor, hoje eu vou subir para o lar, hoje o Senhor vai resgatar a tua igreja. A expectativa tem que estar alta. E cuidado, querido, com a Mical. Como assim, Lu, Mical? Cuidado com a Mical. Eu adoro fazer isso. Se você estiver do lado de uma pessoa, do lado de algum familiar ou com um amigo seu, fala com ele: cuidado com a Mical, hein? O que isso quer dizer? Davi estava com a expectativa lá no alto, ansiando, alegre, talvez nem conseguiu dormir porque a presença de Deus estava voltando para casa. A arca estava voltando para o seu lugar. Nós precisamos arrumar um lugar para ela. Nós precisamos criar a melhor festa. Nós precisamos criar o melhor ambiente, porque finalmente a presença de Deus voltou para nossa casa. E quem estava olhando da janela, com os braços cruzados, julgando, tentando desanimar, tentando fazer eu parar? Mical. Irmãos, não tem nada que abaixa mais a expectativa de alguém do que Mical. Que palhaçada! Por que você faz tanto barulho? Por que vocês oram tão alto? Por que vocês têm que fazer isso? Por que vocês têm que ir na igreja todo dia? Mas por que vocês têm que ficar assistindo live? Por que no sábado vocês têm que ir para a igreja? Por que vocês têm que ficar orando? Por que vocês têm que fazer isso? Vocês são tão novos, aproveita a vida. Mas é tão perda de tempo. Mas... Mical sempre tenta abaixar a nossa expectativa. Sabe o que Davi falou para Mical? Querido, Deus escolheu a mim, então dá uma segurada. Deus escolheu a mim em vez da casa do seu pai, então dá uma seguradinha aí que eu vou continuar adorando. Dá uma seguradinha aí que eu vou continuar dançando. Dá uma seguradinha aí que eu vou continuar louvando. Dá uma seguradinha aí porque eu valorizo mais a presença de Deus. Irmão, pega essa visão. As pessoas estão deixando de valorizar a presença de Deus por causa de namorado, de namorada, por causa de trabalho, por causa de tantas coisas. Enquanto Deus está esperando que você olhe para todas essas e fale: dá uma segurada. Porque é muito mais importante do que vocês é o meu Deus. Relacionamento Deus te dá outro, trabalho Deus te dá outro, tantas coisas Deus te dá outro, mas a presença de Deus é a única.
Davi valorizou aquele momento porque ele olhou para Mical e falou assim: querido, você pode ser até bonito, você podia ser até a filha do rei, mas existem outras melhores que você, existem outras no reino, e mais do que isso é a presença de Deus. Então eu vou dançar sim, eu vou pular sim, eu vou fazer festa sim, eu vou dançar e louvar ao Senhor sim, porque eu valorizo a presença de Deus, a minha expectativa está nele. Para pensar quantas vezes a sua expectativa e a sua manifestação ante ao Deus foi frustrada, ficou de lado, porque você olhou para as pessoas, porque você analisou, porque você pensou, porque você disse, não vale a pena. Por causa de um relacionamento, por causa de um trabalho. Davi não quis nem saber se ele era rei, se ele era casado com Mical, se ele estava diante de Jerusalém, quem estava vendo, quem não estava vendo. A expectativa dele estava na presença de Deus. A expectativa dele estava diante daquilo que era mais importante, que era a presença de Deus. A minha oração nessa noite é que Deus reavive a sua igreja. Que Deus possa trazer de volta aquele anseio, sabe, que a gente tinha, aquele desespero de estar na presença de Deus, aquele prazer de fazer a obra de Deus, de carregar nos nossos ombros a presença de Deus, aquela expectativa que a gente tinha diante da presença e daquilo que Ele podia fazer. Sabe qual é a minha oração e meu desejo? Que aquela expectativa, que aquele anseio que as irmãs tinham no culto de ceia, de tirar o sapato para orar, é essa reação. Só que todos os dias, só que no lar, só que em qualquer ambiente, só que em qualquer situação, que a nossa expectativa diante da presença do Senhor esteja sempre alta. Que a nossa expectativa seja igual àquela quando nós aceitamos o Senhor. Quem dera, irmãos, que vivêssemos todos os dias. Quem dera se vivêssemos todos os dias, como no dia da nossa conversão, como no dia que nós aceitamos a Jesus. E eu ainda falo com Deus, tenho melhorado, mas ainda falo com Deus que eu tenho saudade daquele Lu, que se converteu no acampamento, lá em Igrejinha, que chorava na presença, que não analisava, que jogava o CD do Araqueto da mãe fora, que testemunhava. Tenho saudade. Não sei se aquele Lu vai voltar um dia ou se Deus tem preparado um Lu 2.0, mas eu sei que a minha expectativa tem que estar sempre alta com relação ao Senhor. Então eu quero orar contigo nessa noite, pedindo que esse anseio, pedindo que esse desejo, pedindo que tudo isso que nós tínhamos volte, que aquele fogo, que aquele ardor, que aquele desejo, que aquela vontade de orar, que tudo aquilo que fazíamos não se perca. Que Deus conta comigo, que Deus conta contigo, porque Deus tem saudade do secreto, porque Deus tem saudade de nós. Se você tiver condições, se você estiver no local apropriado e puder fechar os seus olhos, nós vamos orar nessa noite. Se você não pode, apenas se ligue no Senhor aí, faça sua oração no secreto, no interior, mas não deixe de falar e pedir ao Senhor que essa expectativa, que esse desejo, que esse anseio esteja sempre lá no alto. Pai, nós oramos a Ti nessa noite. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua revelação, muito obrigado pela Tua oportunidade. Meu Deus, o Senhor nos chama como sacerdotes no nosso tempo. E como sacerdotes nós precisamos manter a chama acesa constantemente. Nós precisamos manter, meu Deus, aceso constantemente para que a nossa oração, para que o nosso anseio, para que o nosso desejo chegue diante do Senhor. Meu Deus, a pandemia, dentre outras coisas, tem tirado a expectativa do Teu povo, tem tirado a expectativa da Tua igreja. Meu Deus, o nosso foco tem se perdido, a nossa atenção com relação ao Senhor tem ficado de lado. A nossa expectativa cada dia está mais baixa, assim como Marta e Maria, quando te viu, muitas vezes diante de situações, nós pensamos, Senhor, agora já é tarde, Senhor, não tem mais jeito, mas Senhor, já era. Mas Senhor, nós pedimos nessa noite, reaviva a Tua obra, reaviva o Teu povo, reacende a chama em nossos corações,
Oh meu Deus, onde estão aqueles intercessores? Onde estão os ministros de louvor? Onde estão, meu Deus, onde está aquele ministério de dança? Onde estão, meu Deus, aqueles que ansiavam e pulavam na tua presença? Onde estão aqueles, meu Deus, que mal começava o culto já falavam em línguas? Onde estão aqueles, meu Deus? Infelizmente, nem nas lives entram mais, saíram da tua presença. Onde estão? Perderam a expectativa no Senhor. A sua expectativa agora está no trabalho, a sua expectativa agora está no dinheiro, a sua expectativa agora está no filho, a sua expectativa agora está nas coisas materiais, e o Senhor ficou de lado. Onde estão? Mas nós estamos aqui como remanescentes. Nós estamos aqui como os 300, meu Deus, e a nossa expectativa não vai se esmorecer, a nossa expectativa não vai abaixar, a nossa expectativa não vai diminuir, meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso. O povo pode andar pelo deserto clamando por alho, clamando por comida, clamando por água, clamando por carne, mas nós continuaremos firmes com a expectativa. Nós vamos chegar em Canaã, nós vamos chegar na promessa. O Deus que prometeu é fiel. Os nossos olhos estão voltados para o milagre, os nossos olhos estão voltados em Ti. Em nome de Jesus, eu intercedo por cada vida que está aqui, Pai, nos assistindo. Que o Senhor os renove, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor faça com que a chama do Teu Espírito jamais se apague, que o Senhor faça com que os seus pés jamais se desviem do Teu caminho, que o Senhor faça, meu Deus, com que seus olhos jamais percam foco, percam a atenção realmente do que é mais importante, que é a Tua presença. Que o Covid, que o desemprego, que a economia, que nada venha tirar o foco do Teu povo, da Tua igreja. Que o inferno não venha com as suas armadilhas e com as estratégias tirar a nossa atenção diante do Senhor. Declaramos por meio dessa live, meu Deus, que a nossa expectativa está em Ti. Pode ter 3 dias na cova, pode acontecer o que vier, pode as pessoas falarem que não tem mais jeito, pode as pessoas dizerem não incomode mais o mestre, pode as pessoas tentarem nos calar, mas a nossa expectativa está em Ti. Porque a nossa vida está nas Tuas mãos, porque a nossa casa está nas Tuas mãos, porque o nosso trabalho está nas Tuas mãos, porque o nosso ministério está em Tuas mãos, porque o Brasil está em Tuas mãos, Pai. Então, em nome de Jesus, a nossa expectativa não está no governo, a nossa expectativa não está na economia, a nossa expectativa não está nas coisas deste mundo, a nossa expectativa não está num casamento, a nossa expectativa não está num trabalho, a nossa expectativa está em Ti, o nosso anseio está em Ti. Como a corça anseia por água, assim temos sede, assim ansiamos pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, mantenha-nos firmes, mantenha-nos cada vez mais próximos e apegados do Senhor. Reaviva a Tua igreja, reaviva o Teu povo. Essa é a oração que fazemos a Ti nessa hora. Em nome do Pai, Filho e Santo Espírito de Deus. Amém. Graças ao Senhor. Amém. Mais uma vez nos agradecemos a presença de todos os irmãos. Não deixe de orar pelo nosso pastor Pedro Paulo, interceder pela vida dele, que você possa ter entendido e recebido a palavra de Deus nessa noite, ter compreendido a necessidade que Deus tem quanto à sua igreja, quanto àquilo que nós precisamos fazer, que é ansiar todos os dias por Ele. A nossa expectativa seja sempre alta com relação ao Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Tenha um sábado abençoado em Tua presença, que você possa fazer um lanche, pedir uma pizza, fazer um jantar especial, ter um momento de alegria, de lazer com a sua casa, com a sua família, e que a expectativa seja sempre alta quanto àquilo que o Senhor pode fazer, porque quanto menos esperarmos, Deus vai fazer. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Fique em paz. Fique com Deus. Fé.